Porque ontem o Lula se reuniu individualmente com Nicolás Maduro, ditador da Venezuela. Parlamentares da oposição fizeram uma série de críticas ao presidente brasileiro por ter recebido Maduro com muitas honras e, acima de tudo, por insistir na narrativa de que o venezuelano e de que a Venezuela, na verdade, é uma democracia plena. Olha só que absurdo. Um dos poucos governistas a defender o encontro, o deputado José Guimarães, do PT, disse que a visita... que essa visita representa o que, na verdade, né? O que representa essa visita? É um escândalo para o Brasil. Mas na cabeça dele, olha só, abre aspas, Brasil volta ao cenário internacional com protagonismo. Olha o que esse cara falou. Fecho aspas. Por outro lado, integrantes da base aliada avaliaram que Lula, entre aspas, de novo, exagerou nos gestos que fez a Maduro. Em discurso ao lado de Maduro, Lula criticou o preconceito com a Venezuela. Vamos ouvir. E o preconceito continua ainda. Você tem clareza que o preconceito contra a Venezuela é muito grande. Você tem preconceito de quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da Venezuela. Havia discursos e mais discursos que os adversários diziam, não, porque se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Venezuela. Se o Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Argentina. Se o Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Cuba. Quando, na verdade, o único sonho nosso era ser o Brasil mesmo. Nelson Kobayashi, você que é um pouco mais educado do que eu e mais letrado, enquanto me recomponho aqui para não falar o que eu penso, por favor, sobre essa fala do Lula. Isso é um absurdo, né? Primeiro, boa tarde, Rodolfo, Felipe, Dani, Negão, prazer estar com vocês. Uma boa tarde a toda a nossa audiência do Linha de Frente. Essa fala do presidente Lula, se o Brasil fosse sério, já seria considerado fake news, né? Aí eu queria saber já onde estão as autoridades, os órgãos envolvidos na proteção da verdade, que não rebatem essas afirmações feitas pelo presidente Lula. Para começar, outra coisa, se o Brasil fosse sério, o Nicolás Maduro seria recebido com polícia no Brasil. Ele seria recebido já preso, porque é uma pessoa que afronta contra a dignidade, contra a própria pessoa humana, os cidadãos venezuelanos. Não é só contra a democracia, não. A gente vê aqui nos últimos meses todos uma onda gigantesca, né, contra os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Do dia 8 de janeiro. Atos democráticos, antidemocráticos. Aí eu pergunto, cadê as pessoas tão defensoras da democracia que não se dobram agora contra o Nicolás Maduro, não pelo dia antidemocrático da Venezuela, não pelos meses, mas pelos anos, pelas décadas antidemocráticas da Venezuela. A Dani falava aqui a respeito dessa intenção do presidente Lula ser um protagonista, né, nas relações com os outros países e citou, por exemplo, a Unasul, que o Felipe acha que é uma boa. A gente precisa se lembrar que a Unasul foi criada pelo Hugo Chávez, que é o mentor do Nicolás Maduro. Alguém que não tem um mínimo de credibilidade internacional. Quando o Brasil se apresenta em bloco com todos esses outros países, incluindo ditaduras, ele fecha portas no mercado internacional, na diplomacia internacional. Sabe por quê? Porque lá fora os países mais sérios, seja da União Europeia, seja os Estados Unidos da América, eles não se relacionam com países que são ditaduras. E assim o Brasil deveria ser também. Se o Nicolás Maduro vem ao Brasil, não precisa recebê-lo com socos, como alguém está sugerindo, mas que se receba como deve ser recebido, como um ditador, que não seja tratado como um chefe de Estado com tapete vermelho, como o presidente Lula fez ontem. Enfim, é um tapa na cara do cidadão brasileiro e a gente precisa se lembrar só de uma coisa. Quando está falando aí, nas eleições falavam que a gente iria se tornar uma Venezuela, que eu era amigo do Maduro. A gente precisa se lembrar que lá atrás, quando alguém falava isso, era considerado fake news. E agora vem essa imagem aí e só mostra que de fake news aquilo não tinha nada. Olha só, Negão, essa é pra você porque... Eu quero responder isso aí porque o Nelson viajou hoje. Não viajou não. Viajou? Eu posso só colocar o Negão na história e eu abro pra discussão, senhoras? Porque tá todo mundo esperando esse embate. O embate mais quente dessa tarde. Entre Nelson Kobayashi e Felipe Monteiro. Aliás, 3 contra 1, Felipe Monteiro, que eu acho que vai ser assim. Depois dessa. Negão, olha só. Além disso, o presidente do Brasil avisou que os adversários terão que pedir desculpa à Venezuela. Acompanhe.
Caramba. Foi em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não sei das quantas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. E os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. Negão, a pergunta em cima disso é o seguinte: qual que é o... Ele tem coragem, hein? Exatamente, ele tem muita coragem, mas assim, é ínfima a relação comercial entre Venezuela e Brasil. Por que o Lula insiste tanto na Venezuela? E ontem, falas do Haddad falando que ele vai repensar a dívida da Venezuela. Ah, com certeza. Eu queria lembrar para vocês aqui uma frase que deixou o Lula muito famoso. Ele disse essa frase em 2016. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. E eu concordo muito com ele, porque se tem uma coisa que o Lula está sendo, é honesto. Ele foi honesto na eleição, ele não escondeu nem um pouco como seria o governo dele, ele está fazendo tudo que ele disse que faria, e eu acho que ele está colocando até algumas coisas a mais aí. Eu, no caso, estranho muito mais o fato de Maduro ter demorado a vir para o Brasil do que no fato dele estar no Brasil. Eu acho até que ele demorou um pouco. Gente, isso é uma verdadeira vergonha. E sabe por que é uma verdadeira vergonha? Porque provavelmente você aí que votou Bolsonaro, alguém anti-horário vai chegar em você e dizer assim: ah, mas quando o Bolsonaro se reuniu com fulano, beltrano e ciclano... Não é. A ideia é muito simples. A gente tem que pensar no nosso país como a gente pensa na nossa casa. Eu sou um pai de família, então nos meus pensamentos de mundo, meus filhos e minha esposa vêm em primeiro lugar. E pronto. Quando eu tiver que fazer negócio com alguém, eu vou fazer negócio com esse alguém pensando em duas frentes. Frente número 1, eu preciso ter lucro para poder colocar o pão de cada dia na minha casa. Frente número 2, eu preciso que essa pessoa com quem eu estou fazendo negócio seja uma pessoa honesta e que a gente vá que ela também prospere para que a gente possa continuar fazendo negócio no futuro. Como que eu vou fazer negócio com uma pessoa que já me deve e está usando comigo a famosa frase devo, não nego, pago quando puder? O brasileiro não tem problema nenhum com a Venezuela. O povo brasileiro se considera irmão dos venezuelanos. O nosso problema são com os ditadores. Eu ponho nesse bolo a mesma coisa quando eu falo do MTST e quando eu falo do MST. O problema não é quem faz parte. O problema é quem está no topo da cadeia. Esses é que são os verdadeiros problemas. O Nicolás Maduro, que gosta da sua carne com salzinho jogado cheio de frescurinha, olha o que ele está fazendo com o seu próprio povo. Olha a nossa fronteira agora, que até os apresentadores de televisão grande aí, que até outro dia faziam vista grossa, resolveram acordar para a vida. Agora também lá visitar o povo venezuelano. Olha para Curitiba, que é a cidade que mais recebeu o venezuelano e até outro dia estava sendo achincalhada por ministro. É uma vergonha. Por quê? Porque a gente pode fazer negócio com outras ditaduras desde que a gente seja uma troca que vá tanto bem para ela quanto bem para a gente. Só que não é o caso. O que a Venezuela tem para oferecer hoje para a gente? A Venezuela tem para oferecer hoje para a gente uma energia elétrica ruim, que não dá conta do seu próprio país. A gente tem aqui comentaristas, aqui o Bruno, por exemplo, que fez um documentário sobre a Venezuela e ele foi curto e grosso. Ele falou: negão, lá é o seguinte, você tem 4 dias com luz, 1 dia sem luz. A água, a mesma coisa. E Roraima agora está para receber a energia da Venezuela, que não dá conta do seu próprio país. E a Venezuela é minúscula. Perfeito. Eu também acho... Não, só para completar também, eu também acho errado esse negócio de falar assim... Aí eu já discordo do Kobayashi, o Maduro tinha que ser recebido e tal, cadê não sei o quê. Porque é um chefe de Estado. Se os Estados Unidos quisessem mesmo prender Nicolás Maduro, já teriam prendido há muito tempo. Não prendem porque é o Biden agora. E quando era o Trump, também não iam prender. Não, mas... Porque é um presidente de um país. A gente não está falando... Mas, negão, a questão que o Nelson quis dizer, talvez... A questão que o Nelson quis dizer também não é nenhuma questão técnica, é uma questão moral.
Porque você não recebe na sua casa um ditador na sua casa, uma pessoa que está fazendo mal para outras pessoas no outro estado. Com honras. É simplesmente assim. O cara tá roubando lá no Rio Grande do Sul. O cara tá lá fazendo um monte de atrocidades no Rio Grande do Sul. Aí você abre a porta da sua casa e recebe com honras essa pessoa? Mas o cara que está recebendo mais ou menos ele, isso. Mas não é o povo brasileiro que está recebendo o Nicolás Maduro. Claro que não. Quem está recebendo é o nosso chefe maior do executivo. Grande amigo Lula. Ele foi eleito democraticamente. Antes de ser amigo do... Antes de ser amigo... Ele está fazendo a parte dele. Antes de ser amigo... Só um minuto, Dani. Antes dele ser amigo do Nicolás Maduro, ele é chefe de Estado também. Ele tem um compromisso moral com o seu povo. Mas aí você ele tem um compromisso moral com o seu povo. Lula. Aí... Não, então, mas seria certo. Você não concorda, Felipe? Que o Nicolás Maduro nem deveria pisar aqui, com a própria ditadura. Bom, tá aberta para vocês aí. Eu acho que são coisas diferentes. Assim, não dá para você aplaudir o fato do Lula receber o Nicolás Maduro aplaudindo, jogando confete no Nicolás Maduro. Isso é errado. Isso é errado. Mas o fato de receber um chefe de Estado de um país importante geopoliticamente, é bom você lembrar o seguinte: o John Biden, por meio do assessor especial dele, Juan Gonzalez, foi para Caracas em 2022, ano passado, quando estourou a guerra da Ucrânia com a Rússia e viu que ia ter problemas de abastecimento de petróleo. Os Estados Unidos se aproximou, primeiro que o Brasil, da Venezuela. Os Estados Unidos, por exemplo, tem como maiores aliados do Oriente Médio Emirados Árabes, Arábia Saudita, que são países ditatoriais. E eles estão ninguém está nos Estados Unidos internamente e fala assim: poxa, é um absurdo o Trump, o Biden ir lá falar com o ditador. Isso é um absurdo sob o aspecto geopolítico e sob o aspecto de diplomacia. Por isso que eu discordo completamente do Kobayashi quando ele coloca que o Maduro não deveria vir para o Brasil. Deveria vir, sim. A Venezuela tem uma porção grande de fronteira com o Brasil. Então, existe crises humanitárias, pessoas migrando da Venezuela para o Brasil, existe crises relacionadas ao narcotráfico, de pessoas vindo da Venezuela para o Brasil. Felipe, deixa eu falar para você, eu não sei se você sabe. Você tem que discutir, você tem que conversar. Eu não sei se você sabe. E outra coisa, um ponto, só para depois passar. Isso, obrigado, Edson. É importante. O que tem nos Estados Unidos contra o Maduro é a mesma coisa que tem nos Estados Unidos contra o Trump. Uma denúncia de um procurador. Não. É isso. Eu vou te explicar, não tem Felipe. Processo aberto. Eu vou te explicar. E não tem decisão judicial. O Maduro. Você estava falando agora sobre tem divisão, questão de tráfico de drogas. O Brasil precisa se encontrar com o Maduro para resolver a questão das drogas, por exemplo. Também. Você sabe que o Maduro está condenado nos Estados Unidos? Exatamente por narcotráfico, meu amigo. Não está condenado. Mas tem ordem de prisão. Não existe processo. Mas tem ordem de prisão, você concorda ou não? Não existe processo tem ordem de prisão finalizado, encerrado. Tem ordem de prisão? Você é advogado, né, Kobayashi? Você sabe que a ordem de prisão se cumpre. Você é advogado, né? Sou. Então, você sabe que ordem de prisão se cumpre? Quando é a condenação? Preço julgado. E ordem de prisão se cumpre ou não? Ô, Felipe, você... Ordem de prisão se cumpre ou não? Do DOJ? Diz pra mim, ordem de prisão se cumpre ou não cumpre? Essa é a pergunta dessa tarde. Bom, então beleza. No caso era judicial. Então, beleza. Vamos lá, eu quero ouvir a Dani, por favor, Dani. Não existe, então... Divide o Felipe com a Dani, por favor, irmão. Então, violação de direitos humanos na Venezuela... Isso que você está falando, desculpa, é extremamente grave. Porque receber um ditador com honras aqui no Brasil, sabe por que a Unasul foi criada? Não foi para integração coisíssima nenhuma. Foi uma ideia do Hugo Chávez para se contrapor à OEA. E agora eles estão colocando também uma ideia de se criar um Conselho de Defesa sul-americano, sabe para quê? Para alterar a doutrina das nossas Forças Armadas contra os americanos. É isso que está querendo ser implementado. As forças... Não, é só você verificar tudo Dani, que tá... Tanto que o Celso Amorim obrigou... Calma. Obrigou que a China viesse em um evento relacionado à doutrina militar brasileira para que eles estivessem aqui presentes. Isso quer dizer o quê? Isso é grave. Absolutamente sim. Eles estão querendo obrigar que mudem toda a doutrina das nossas Forças Armadas também. Portanto, nós não temos como passar a mão na cabeça de ditador, passar a mão na cabeça de violação de direitos humanos. Direitos humanos para quem? Você fala dessa forma, Felipe, porque você não tem família na Venezuela que pode ser morta a qualquer momento por simplesmente falar algo contra o governo ou simplesmente... Vamos lá, quero escutar o Felipe. Vamos lá, Felipe. Peraí, primeiro ponto que é o equívoco da Dani. O que rege as forças militares no Brasil
É a Estratégia Nacional de Defesa, que é lei. Não. Que é lei. Tá lá o regulamento. A doutrina é justamente a atuação das Forças Armadas. É o famoso livro de ouro das Forças Armadas do Brasil. Você está tecnicamente enganado. Esse é o ponto. Tecnicamente correto. Não, está tecnicamente enganado. Correto. Vamos ouvir o Felipe. Vamos deixar o Felipe terminar o raciocínio. Onde ele vai chegar. Eu até te convido a fazer o curso do professor Marcelo Suano de Relações Civis e Militares Brasileiros. Dani, não sei se você sabe, mas eu, quando estava na Secretaria de Assuntos Estratégicos como chefe de gabinete, eu implementei a Estratégia Nacional de Defesa. Eu ajudei também os grupos militares. Então, esse é um tema que eu conheço bem, conheço profundamente. A doutrina militar é agora, perfeito. A base. Então, esse negócio que... Só um segundo. Agora são exatamente 14 horas e 28 minutos. Eu gostaria de ouvir o Felipe. Vamos lá. Perfeito. Eu também quero saber onde você vai chegar com esse raciocínio. Não. Primeiro ponto que eu acho importante você esclarecer aqui. A Unasul, ela foi criada por Hugo Chávez, foi esvaziada... Para contrapor... Foi esvaziadas... por questões ideológicas, infelizmente. Não, porque ela não servia para nada. Então, essa reunião agora é para dar um norte à Unasul ou que vier substituir a Unasul. Porque é importante, não tem como vocês negarem, gente. Nunca foi integração. Que não é importante, tem integração regional. Olha só, Felipe, olha só. Nunca foi integração. Vamos trazer uma outra... Agora vai ser. Você teve uma adesão inocente. Dani, deixa eu trazer uma outra pessoa para cá, porque